Boa tarde, pessoal. Todas bem-vindos, todos bem-vindos. É um prazer enorme fazer qualquer evento aqui do IBAT por vários motivos. Cansado de falar que o IBAT trata de matérias que são muito caras a mim, mas hoje, mais até do que feliz de ser um evento do IBAT, fico realmente muito satisfeito de conseguir trazer para vocês o professor, né, o doutor Olavo Augusto Viana Alves Ferreira. Olá, você me permite fazer uma apresentação mais formal aqui? Seu currículo merece, né? O doutor Olavo, o professor doutor Olavo, ele fez mestrado e doutorado na PUC, aqui em São Paulo, é procurador do Estado de São Paulo desde 1998, foi membro eleito do Conselho Superior da PGE de São Paulo, professor titular de inúmeros programas aqui de pós-graduação, convidado da COGEAI, Federal da Bahia, Escola Superior do Ministério Público e inúmeros. Você me permite parar por aqui, senão, nossa, 1 hora, 15 minutos eu vou tecer comentários e louros. Faço a ressalva, Olavo, antes de agradecer a sua presença, que evidentemente a gente quer te ouvir como acadêmico. A gente sabe que você tem um vínculo importantíssimo com a Procuradoria do Estado de São Paulo, outro com a Câmara de Arbitragem, o CAMES, e evidentemente que os comentários nossos aqui são do Olavo, do professor Olavo e do Marcelo, sem qualquer vinculação institucional. Então, sem dúvida alguma, isso auxilia e forma o seu raciocínio, a sua sinapse mental, mas eu faço a ressalva a você e a todos que nos escutam aqui, de que aqui é o acadêmico falando em nome dele, o que me deixa mais ainda confortável para a gente discutir algumas questões. Feitos esses registros, em nome aqui do presidente do IBAT, nosso amigo Roberto Pasqualin, te agradeço por se associar, pela disposição em auxiliar, especialmente sobre o tema de hoje, a discussão desse acórdão proferido aqui pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós já divulgamos, né? Mas o 221, 2809, 43, 2019, 826, 000, né? E que teve justamente início na prefeitura do município de Ribeirão Preto. Eu quero fazer aqui para todas as presentes uma ressalva do motivo do convite do professor Olavo e dessa conversa com a gente aqui mais esse evento do IBAT, justamente porque, para mim, ele é o pai da matéria, né? Literalmente, numa bela noite, estava aqui em casa já assistindo um filme com a minha esposa, uma série, né? E, de repente, veio uma mensagem, eu fui ver, você viu esse acórdão? Eu não tinha visto, parei, não consegui nem terminar ver a série, né? Pedi licença para minha esposa e fiquei imerso nesse acórdão. É um trabalho de fôlego grande, né? São 70 e poucas páginas, 76, acabei de ver aqui, são 76 páginas, e a matéria em si é extremamente curiosa e bem no ímpeto do Olavo, você me permite chamar aqui de Olavo, né? Na sequência ele já me passou uma prévia de um artigo, ele falou, escrevi, minutei isso daqui e graças a Deus publicou, né? Não me recordo se foi no Conjuro ou no Migalhas, com comentários e críticas extremamente importantes e pontuais. Então faça esse registro, porque a partir desse encaminhamento, eu trouxe o assunto para o IBAT, né? No dia seguinte, as outras pessoas também começaram a falar, vieram de outras fontes, mas aí, para mim, é o pai da matéria, e mais do que isso, né? Já tinha lido, já tinha resumido, já tinha críticas e sugestões quanto ao tema. Então, feito isso, meu cara, te agradeço imensamente, em meu nome, em nome do IBAT, faço o nome do IBAT em nome do nosso presidente, Roberto Pasqualin, que ainda não conhece o Instituto, peço aí que nos acompanhe nas redes sociais, IBAT, Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transações Tributárias, né, .org.br, para acompanhar os trabalhos e seguir mais essas discussões. Já tomei um tempo importantíssimo nesse nosso bate-papo, te agradeço mais uma vez, na sua agenda atribuladíssima, a parar aqui um momento para bater um papo com a gente. Muitíssimo obrigado. Queria aí sentir as suas primeiras impressões, aí como que você chegou no acordo, qual foi o seu baque, quer essa contextualização também, que eu acho que é importante. Da mesma forma como me pegou de surpresa,
fala que não acompanhava, sequer sabia, não tem um problema algum em dizer que tenho acompanhado o assunto praticamente como um maníaco, e não sequer sabia. Você vê como realmente é extremamente plural, e a gente precisa mesmo de muitas mentes, sequer sabia da existência dessa discussão em primeiro grau, muito menos que estava pautado, quiçá que já havia sido julgado. Meu caro, muitíssimo obrigado, passo a palavra para você, ansiosíssimo para as suas contribuições. Obrigado, meu querido amigo Marcelo Escobar. É uma honra bater um papo com você e com todos os amigos aqui do IBAT. Eu quero agradecer o convite aí que me foi formulado. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Pasqualin, nosso presidente, para o José Eduardo Toledo aqui, outro brilhante amigo nosso também que gosta muito do assunto. Dizer que é motivo de muita honra e uma imensa responsabilidade falar de arbitragem tributária de novo na frente do Escobar, porque ele é o papa do assunto, é o melhor livro hoje no Brasil e na Europa e nos Estados Unidos de arbitragem tributária é o dele. É o livro que eu indico no doutorado, no mestrado, na minha disciplina, que nós pesquisamos a arbitragem na UNAEP. E quero convidar a todos que estão acessando a primeira vez um evento do IBAT que participem do IBAT, se filiem, associem, inscrevam no canal no YouTube, que os eventos são de altíssima qualidade. Eu, quando não assisto ao vivo, depois eu vou assistir o vídeo, e o Instituto é muito forte, contém uma diretoria muito ativa e muito trabalhadora. Quero dizer que eu preparei um bate-papo aqui, tentando contextualizar um pouquinho, porque eu chamei alguns alunos de graduação que nunca tiveram contato nem com a arbitragem, para situar um pouquinho, e alguns têm muita resistência com relação à arbitragem tributária, né? Principalmente a gente escuta muito dentro de instituição pública. Mas nós precisamos romper com esses dogmas, porque a arbitragem ela é um caminho sem volta, ela é um instituto muito sério e ela é muito bem aplicada. Então, primeiro eu quero dizer que eu achei esse acórdão, como um louco que eu sou, que fica pesquisando igual um viciado em pesquisa, e eu, por exemplo, essa semana eu achei um acórdão que foi prolatado semana passada, que reformou uma cláusula penal numa arbitragem, na impugnação ao cumprimento de sentença, a cláusula penal homologada por sentença arbitral em acordo de 50%, o tribunal reduziu para 20%. Então, eu fico buscando esses julgados, um caso milionário, bilionário, na verdade, que envolvia até um time de futebol, e eu gosto de fazer a pesquisa, ela me estimula e não deixa a minha cabeça congelar. Um panorama rapidamente sobre a arbitragem tributária, principalmente tentando convencer aqueles que entendem que não é possível e que precisa de muita coisa para se instituir a arbitragem tributária. Primeiro, nós não podemos esquecer que antes da Lei 13.129 de 2015, era pacífico nos tribunais que cabia a arbitragem com a administração pública. A Lei 13.129 de 2015 só veio a reafirmar algo que os tribunais já decidiam. E vejam, o Supremo decidia desde 1973, no caso Lage, com a peculiaridade que, no caso Lage, havia um decreto-lei que fazia as vezes de medida provisória na Constituição vigente, que era de 66 com a emenda de 77, mas nós tínhamos sempre aí os tribunais prestigiando a arbitragem com a administração pública, mesmo sem previsão explícita da lei de arbitragem que veio em 2015. Esse é um óbice que não existe, porque quando a lei de arbitragem, no artigo 1º, parágrafo 1º, com a redação dada pela Lei 13.129 de 2015, prevê a arbitragem com a administração pública, ela faz de forma ampla. Consta na lei, a administração pública direta e indireta poderá se utilizar da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ótimo. Então, é uma previsão... Desculpa te interromper? Peço desculpas, realmente, que a ideia não era fazer isso, mas já que você fez esse contexto para as pessoas que ainda não estão tão acostumadas com a arbitragem, hoje em dia, ou seja, a partir de 2015, como você bem colocou, não se discute. Agora, o que eu ainda critico, e muitas pessoas, é que isso sequer é necessário.
Porque no artigo 1º no CAPT já diziam que as pessoas capazes de contratar poderiam se utilizar da arbitragem em questões patrimoniais e disponíveis. Em sendo a administração pública, mesmo que é direta, capaz de contratar, por exemplo, para construir um fórum, né? Nesta construção, isso, sem dúvida alguma, é passível é disponível, portanto, arbitrável, sequer havia necessidade, porque posteriormente, num caso em que eu sou advogado, o STJ ainda não terminou esse caso, ainda tem um recurso e outro ainda pendente de julgamento, mas se utilizou da inserção em 2015 por uma interpretação tóxica, negativa, equivocada, dizendo, olha, tanto não podia que foi necessário alterar a lei para permitir. Mas, como você bem disse, só fazer essa ressalva, depois de 2015, até quem é São Tomé não tem mais como discutir. Né? Depois de 2015, pelo amor de Deus, a coisa ficou sacramentada. Desculpa interromper seu raciocínio. Ótima e precisa consideração. Infelizmente, né, Escobar, o Brasil é o país que nós temos que escrever em textos positivos e, quiçá, na Constituição, que algumas questões devem ser explícitas, como, por exemplo, esse lamentável episódio que nós verificamos no CARF essa semana, em que um conselheiro, como julgador, não teria liberdade de aplicar o distinguish, que o próprio manual do CARF permite. Veja, o próprio manual do Instituto admite e o presidente do tribunal admoesta o julgador a não cumprir a sua própria convicção num distinguish, um absurdo. Então, infelizmente, nós vivenciamos alguns absurdos pontuais e que trazem uma insegurança para aquele que aplica e para aquele que milita, porque ele tem que brigar pelo básico, né? Infelizmente. Mas essa sua afirmação foi totalmente pertinente. E mais ainda, alguns dizem que o crédito tributário é indisponível. Ora, nós não podemos confundir que o conceito de tributo no artigo 4º prevê que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada com a disponibilidade que existe no CTN desde lá de trás. Por que existe a disponibilidade no CTN? Porque o CTN prevê expressamente a possibilidade de transação. Além do CTN prever expressamente a possibilidade de transação, nós temos duas leis federais contemplando e a lei do Estado de São Paulo. Portanto, a transação é uma realidade e também um caminho sem volta que reafirma a disponibilidade do direito no sentido de que ele é passível de transação. Ora, por conta de tudo isso, nós podemos avançar um pouquinho antes de entrar no tema, e algo que eu converso muito, o Escobar tem artigo publicado, que diz respeito a como algum ente federativo vai implantar arbitragem. Não precisa de lei, mas o município de Ribeirão teve esse cuidado. Logicamente, a lei teve algumas restrições que partiram do próprio legislativo, daí entra o mérito dessa discussão do acórdão, mas não precisa. Por quê? Porque o CTN, no 151.5 e no 156.10, já prevê que a sentença judicial extingue o crédito tributário ou suspende a exigibilidade, e a sentença arbitral é equivalente por força de disposições explícitas da lei de arbitragem e do CPC. Então, desnecessário qualquer tipo de instrumento normativo legal para que exista essa previsão. Aí eu levanto a bola para o Escobar já marcar o gol aí. Não, é isso que eu ia te falar. E agora, o assunto apesar de ter algum tempo, ele é recente. Então, cada pessoa traz um olhar diferente, como eu te disse, e eu mesmo, revendo as posições, não alterei o meu entendimento, mas tive sobre um outro prisma, reforcei esse mesmo aspecto da desnecessidade de lei, muito menos de lei complementar, partindo do princípio de que a arbitragem é processo. Em sendo processo, ela foi disciplinada, tal como o CPC, em lei ordinária, matéria privativa da União, está lá a interpretação da Constituição. E aí eu faço uma pergunta para os tributaristas, os seus alunos, infartarem agora, literalmente. Aonde no CTN tem autorização para a utilização do processo civil? Ela não existe, porque é processo. O que tem no CTN, e era imprescindível que tivesse, era o reflexo da utilização do processo.
não necessariamente o civil. O processo civil tem lá, e como você extremamente bem colocou, de uma forma muito mais didática, até de quando eu tento falar, já foi equiparada a sentença arbitral à sentença judicial. A antecipação de tutela em outros tipos de ações judiciais, que está no 151, a cautelar arbitral por previsão expressa na lei de arbitragem do CPC. Portanto, diante da ausência, quando me perguntam, precisa de lei complementar? Eu falo, não sei. Então, me mostra você onde está a previsão de autorização de utilização do CPC, porque se não precisa autorizar o CPC, não precisa autorizar a arbitragem, e como você bem disse, a consequência é a mesma e já está prevista. Diferente da transação, que deveria, por ser um instituto, sem dúvida alguma, porta de entrada, o mesmo auxílio mais diverso, não é processo, né? Precisava ter autorização, como tem no 171. A arbitragem, não há necessidade, por isso, de novo, pedindo desculpas por interromper aí a sua linha de raciocínio, didática excelente, devolvo a matéria para você. Excelente, sempre fique à vontade, porque me ajuda muito e fica mais divertido, porque fica cansado de falar sozinho, é bom te escutar, porque a gente... E corroborando tudo isso que você disse, numa reunião recente com um colega brilhante da Procuradoria do Estado, que é o Alexandre Abud, ele teve a lembrança de um julgado do Supremo Tribunal Federal que explicitamente reconheceu que não há reserva de lei complementar nacional para as hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário, que são hipóteses não taxativas no CTN. Ou seja, não há esse monopólio de lei complementar nacional e os entes federativos têm total liberdade. No caso da arbitragem, nem precisa, porque, como bem você ressaltou, também nós não temos no CTN delegação de matéria processual civil. Então, todo esse raciocínio robustece e reafirma a tese que nós defendemos. Mas o que acontece na prática? Porque é importante passar esse lado prático. O administrador fica inseguro. E eu e o Escobar já ficamos aí numa imersão, elaborando alguns projetos já. É difícil até elaborar um projeto de lei sobre arbitragem tributária, porque não tem muito o que colocar, né, Escobar? Se você colocar um pouquinho mais sobre escolha de árbitro, corre o risco do projeto travar politicamente. Então, assim, é tão interessante essa questão, mas há um dogma de nós ouvirmos lá de trás a supremacia do interesse público, supremacia do interesse público. Ora, você atende muito mais a supremacia do interesse público com uma demanda tributária sendo resolvida rapidamente e o dinheiro ingressando nos cofres públicos. Além disso, o próprio fisco tem várias causas, todas essas causas ele tem interesse em resolução e solução rápida. Porque fica aí um crédito em dívida ativa que ninguém sabe se é real ou irreal, porque não sabe qual vai ser a palavra final. Bom, então já contextualizei até demais para não avançar e para ouvir o Escobar também no método. E aí o que acontece? Eu atualizando meu livro de arbitragem, que a editora prometeu que sai no final de abril, eu já estou falando que sai em maio, porque a editora não cumpre muito o prazo, porque tem muita coisa na fila. Eu, no final do ano, eu achei esse julgado e segurei ele um pouco, porque eu tive que atualizar 3 livros, né? Essa sinopse aqui que dá um trabalhão, que tem 1.800 páginas, que nós tratamos direito constitucional, 2 volumes, todos os assuntos de direito constitucional. Eu e o brilhante juiz federal Juliano Taveira Bernardes, que eu aprendo diariamente, estudando e escrevendo com ele. E aí eu comentei isso com o Carmona, inclusive num bate-papo que nós tivemos pela comissão de arbitragem da OAB de Volta Redonda. Eu falei que Ribeirão não tinha só o chopp, que todos nós gostamos, mas tinha essa novidade aí, que era uma previsão legal já decidida pelo Tribunal de Justiça, e aí aqueci essa matéria agora no começo do ano. E aí, logicamente, quem que eu fui consultar em primeira mão? Nosso brilhante Escobar. Falei, olha, Escobar, esse julgado é muito interessante, mas nós temos que interpretar quais são os reais efeitos desse julgamento. Por quê? Porque houve uma decisão do Tribunal de Justiça que só declarou a inconstitucionalidade da opção do Poder Legislativo em restringir a atividade do Executivo
na arbitragem tributária. Foi só isso. No demais, o judiciário, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que a causa de pedir é aberta, admitiu a constitucionalidade da arbitragem tributária. Portanto, ele só disse que o legislativo não pode restringir esse ato de gestão do executivo, que faz opção entre sim e não pela arbitragem, tal como ele já faz com relação aos contratos administrativos, porque a arbitragem faz parte de um dos meios adequados de solução de litígio. Então, tem situações de direitos patrimoniais disponíveis que a opção pela arbitragem não é adequada. Então, tem que mensurar ali qual a real situação. E se vocês consultarem os casos de arbitragem que estão disponíveis na área do site da Procuradoria do Estado, verão que tem muitos casos ali e que sai acordo no curso da arbitragem. Veja, o que levou a doutora Cristina Mastrobono, quando procuradora-geral adjunta, a questionar um mediador maravilhoso, que é o Guilherme Bertipalha, que é professor da IPM, se no curso de uma arbitragem caberia mediação para tentar solucionar mais rapidamente e com menos custo para ambas as partes. É lógico que cabe, como cabe conciliação. Mas voltando, então esse julgado é importante porque ele, primeiro, reafirma aquilo que nós dissemos há muito tempo, né, Escobar? Que o Escobar há muito mais que eu, que a arbitragem tributária ela é compatível com a Constituição, que ela é uma modalidade adequada, que ela tem predicados maravilhosos como agilidade, entre outros, e que só não pode ocorrer o que ocorreu em Ribeirão, que foi o legislador impor uma restrição ao executivo, porque por conta da separação de funções, há um poder decisório dele com relação à escolha ali da arbitragem. Então, em poucas palavras introdutórias, no contexto era isso. Aí agora a bola está com o Escobar e com os colegas aí que quiserem participar e mandar as questões para a gente aprofundar no debate. Perfeito. Te agradeço, Olavo, pelas gentis palavras aí, os adjetivos que não necessariamente são tão superlativos assim, mas agradeço a sua gentileza. Faço aqui uma ressalva que o Toledo já mandou mensagem agradecendo a gentil lembrança e a menção. E eu acho que você, de um poder de síntese fantástico, trouxe todas as questões desse julgado. E algumas pessoas falam, mas ele não entrou no mérito, mas como você falou, aqui o escopo ele é mais aberto. E simplesmente ao restringirem a questão, né, falaram, olha, o que está errado aqui é da onde partiu, né, de que são poderes concomitantes, aqui é legislativo ou executivo. Nesse aspecto, posso dizer que numa preliminar eles encerraram a análise extremamente bem fundamentada, também estou querendo aqui explicar, de uma forma preliminar, eles encerraram a questão e não puderam adentrar no mérito. Então, assim, eu acho que a forma como você colocou meio que esgota a questão. E o que eu quero discutir aqui, se é que talvez seja, estou querendo ver as perguntas, se alguém quer contribuir nesse aspecto, e se não fosse resolvido, né, nessa preliminar? Como que seria a questão? Primeiro aspecto, processual. Em partindo de um município, dentre os 5.000 e tantos que nós temos. Então, acho que eu estruturei essa discussão no seguinte aspecto, nem sei se a gente vai conseguir bater todas, mas talvez de forma objetiva, como tem sido até agora, a gente consiga. Primeiro, você já até que meio que respondeu isso. Era necessário que cada município, cada estado e o Distrito Federal legislassem sobre esse assunto? Bom, mesmo não sendo, não há um impedimento para que eles legislem, né? E eles legislando, né, cada ente federativo legislando, qual seria o caminho processual? Em sendo município, isso acabaria aqui no Tribunal de Justiça? Se fossem os estados, qual seria a diferença? E com base nessa primeira decisão, que eu falei importantíssima, mas ainda não é superficial, mas ela tangenciou o assunto, né? Será que a gente tem chance de rediscutir a possibilidade e se isso pararia por ser município? Então, acho que vale a pena a gente entrar nisso, para explicar a diferença, porque a importância disso no âmbito municipal e aonde acaba a questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade de lei municipal e se muda em sendo Estado e, posteriormente, em sendo a União.
que você acha? Perfeito, Escobar, muito boa sua pergunta. Para quem quiser ter acesso a eu escrevi um curto artigo, porque é sempre pedido do Migalhas ou do Conjur, está disponível tanto no Migalhas quanto no Conjur e também no canal de arbitragem, um vídeo rápido sobre esse tema. Bom, primeiro passo quando nós quebramos a cabeça elaborando um projetinho de lei, o Escobar, nós falamos, poxa, mas nós estamos escrevendo isso, mas não precisa. Toda hora a gente chegava a essa conclusão. Pô, nós estamos chovendo no molhado, mas por quê? Porque a administração pública é insegura com novidade. Eu lembro que eu entrei na Procuradoria com 23 anos, em 1998, e de lá até hoje a frase que eu mais escuto é: sempre foi assim. Então é muito difícil você romper alguns dogmas, e isso até eu comentei num almoço que eu tive com o ministro Barroso, numa visita dele aqui à cidade, numa palestra maravilhosa, que é muito difícil dentro da administração pública qualquer tipo de mudança. Então, é uma mudança que é necessária para a agilidade das decisões que repercutem em créditos que a gente precisa. Né? A gente precisa receber esses créditos. E vejam, muitas empresas anseiam por uma decisão rápida em matéria tributária, porque ficam com uma espada sobre a sua cabeça, quando às vezes estão certas. Então, vejam, eu falo aqui como um professor, não estou atuando como procurador quando tenho o dever de ser parcial. Então, algo muito necessário buscar essa celeridade. Então, tentando responder às ponderações. Primeiro, é desnecessário lei, mas dificilmente algum gestor concordará com a opção de não implementar por determinada norma. Ótimo. E o que constaria nessa norma? Já provoco o Escobar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vai ser muito difícil o administrador não topar em colocar na convenção, leia cláusula ou compromisso, que o efeito vinculante das decisões judiciais previstos no 927 do CPC deverá ser aplicado obrigatoriamente pelo árbitro. Por que isso? Porque isso dá uma sensação de estabilidade e segurança jurídica por conta dos precedentes vinculantes, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, é um obstáculo que eu acredito que facilitaria a inclusão e a aprovação e instituição desnecessária, mas que trará maior segurança para os administradores da arbitragem em matéria tributária. Então, por quê? Porque é uma amarra aos árbitros. Eles vão falar, mas quem serão os árbitros? Aí é outra discussão. O Escobar tem trabalho publicado, ele exauriu o tema, mas quanto à questão do efeito vinculante, eu acho que fica difícil não amarrar, usando uma linguagem aqui bem não técnica do interior, com o efeito vinculante. Além disso, o que eu entendo que é algo que gera reclamações das empresas particulares, das empresas, né? Mas vai ser necessário, é um mal necessário, que o ente público, na verdade, que o particular antecipe as custas da arbitragem. Ah, mas isso gera uma desigualdade. O problema é que o artigo 100 da Constituição, quando prevê o regime de precatório, torna a situação muito difícil, sob o aspecto de que, como a lei vai excepcionar esse princípio e esse dispositivo constitucional aí que não tem ressalvas, como você vai prever a despesa de arbitragem e o orçamento tudo é empenhado? Então, eu acredito que isso também é um ponto que é negativo para as empresas que não querem antecipar suas despesas, mas é um mal necessário, tanto que é alguma das opções de alguns decretos. São Paulo, por exemplo, fez a opção de que aquele que inicia a arbitragem é que antecipa. Então, esses dois obstáculos, eu acho que vai ser difícil negociar, né? Para que sejam implantados os eventuais projetos de lei. Então, em poucas palavras, para sintetizar tudo o que eu disse. Primeiro, é desnecessário porque o CTN já prevê a transação. As leis federais, existem duas, uma do Simples e outra geral,
prevê em transação, o Estado de São Paulo tem lei estadual prevendo a transação, o que deixa manifesto que os direitos patrimoniais em matéria tributária são transacionáveis e, portanto, sujeitos à arbitragem. A lei de arbitragem prevê de forma ampla que a administração pública pode participar de arbitragem, mas essa tese jurídica gera insegurança porque o administrador só gosta de fazer aquilo que está na letra da lei e, às vezes, até ele busca se já tem decisão do Tribunal de Contas por conta da insegurança. Mas isso não é necessário, e se amanhã pensar em quais são os pontos necessários, eu traria esses dois, para trazer mais segurança para o gestor e implantar a arbitragem tributária. Logicamente, podem surgir vários outros, os projetos que estão em andamento aí vão e serão aperfeiçoados, e quero ouvi-lo sobre esse tema também. Veja, achei extremamente interessante a questão que você trouxe, as questões que você trouxe, né? Primeiro, das custas, aí ver se a gente está na mesma linha. Sem dúvida alguma, é a melhor forma. Eu tive contato pela primeira vez com isso em 2014, com os contratos que ficaram disponíveis por conta da lei de transparência, de acesso à informação, os contratos de construção ou renovação das arenas para a Copa do Mundo, né, que foram entregues em 2014, acho que em 2012, 2011, eles já começaram a ser liberados. E lá tinha essas previsões do particular antecipar. Eu acho que ela não só tem essa questão que você ponderou do artigo 100 da Constituição, mas como também para os administrativistas raiz, né, isso também é um pouco difícil explicar, e aqui tem um artigo da minha esposa, da Laura, que fez mestrado, doutorado em Direito Administrativo, em 2013, antes, portanto, da palestra que chamou a atenção sobre isso do Marçal, no Congresso da CCBC de 2018, ela publicou um artigo dizendo que arbitragem não era serviço para fins de lei de licitação. Então, foi o casal que é maluco, né, em relação à arbitragem. Então, para o administrativista entender que, de forma também muito direta, a lei de licitação prevê o que é serviço, não serviço efetivamente, que isso está na legislação civil, a obrigação de fazer. Mas, para fins de lei de licitação, considera serviço o ABCD. O que não está lá não é considerado serviço, portanto, inarbitrável. Estaria falando, não seria nem o caso de ausência de licitação, né, inexigibilidade, não se aplica, não é serviço para fins de lei de licitação. Então, para fugir dessa discussão, que hoje praticamente superada, mas ainda assusta e infarta muito o administrativista, né? E para outra questão que você bem ponderou da Constituição, nada melhor do que fazer com que o particular antecipe, e a ressalva que eu ia colocar aqui nas cláusulas que eu li, e, de fato, na prática, acaba sendo assim, que a União, a administração pública, não paga. Mas, se for vencida, ela é obrigada a reembolsar essas custas para o particular, e aí há toda uma discussão depois de honorários contratuais e sucumbenciais, que aí também já dá mais 3 lives para falar sobre isso, mas é curioso a questão das custas, que tem esse aspecto que você corta 2 discussões, dentre as inúmeras discussões desse prisma multi-eixo aí da arbitragem, a administração pública, ainda mais a arbitragem tributária, resolve uma parte deles, né? Outra questão que eu acho curioso não necessariamente, será que a arbitragem de fato é mais cara? Se nós olharmos para ela fator custo junto com o fator tempo. No livro que você gentilmente mencionou, eu fiz um paralelo de um caso de R$1 milhão, que o tempo que tramita segundo o CNJ, e um caso de R$1 milhão numa arbitragem, o que a Queen Mary disse que, em média, dura um procedimento arbitral internacional. E a conclusão foi que o judiciário é 198% mais caro. Por quê? Sem dúvida alguma, se você olhar, olha, também de acordo com outro estudo de outro ano da Queen Mary, diz que na arbitragem você gasta, em média, 10% do valor da disputa, sendo 5% com instituição e árbitros e 5% com honorário de advogados. No processo civil, eu posso chegar até 20%, só de sucumbência. Eu tenho as custas. Tudo bem, há um limite de R$80 mil, quando você está falando de causas milionárias, ele dilui, mas o honorário é sobre o valor atualizado da causa. Há uma súmula do STJ que diz que você faz a correção monetária a partir do momento da distribuição da ação, e o artigo 85, já não me recordo agora, desse parágrafo 16, alguma coisa próxima,
diz que os juros incidem a partir do trânsito em julgado, mas você corrige monetariamente o valor da demanda, 90, 96 meses, é o que dura em média uma questão tributária no Tribunal de Justiça, ao menos aqui de São Paulo. Quando você compara essas duas questões, 10% do valor da causa, e atualiza o valor com juros cíveis, né, na arbitragem, por exemplo, e compara com as custas, os honorários advocatícios e o fator tempo, correção monetária, desde a distribuição da ação para fins de honorários e correção monetária e juros para fim do principal, você acaba, no final das contas, onde está o erro do meu raciocínio. Não é um erro, mas um prisma diferente é o momento de desembolso. Faço a ressalva que a arbitragem é mais cara no momento para iniciar e para fazer os pagamentos. Mas o judiciário, se você leva até o final, fica impagável. Por favor. E vamos acrescentar custo do seguro-garantia num período maior de tempo. Caríssimo. Além disso, tempo que a diretoria da empresa, que participa hoje em dia dos atos decisórios junto com os advogados, gasta em reuniões para definição de estratégia em primeira instância, em segunda e nos tribunais superiores. Até porque, nas causas vultuosas, eles procuram advogados especialistas no Tribunal de Justiça, especialistas no STJ e no Supremo. E esse tempo é imensurável, porque é uma energia que suga a diretoria da empresa. Quem tem familiar que lida com ações judiciais percebe que isso traz para o diretor da empresa uma carga emocional nas costas que deixa o sujeito até doente emocionalmente, né, Escobar? Porque o Supremo muda de posição do dia para a noite. E aí vem multa. E aí o cara confiou numa jurisprudência estável e que o CPC fala que ela tem que ser coerente, e ela não existe. Né? E isso que você traz tem um outro assunto extremamente espinhoso e que, por incrível que pareça, muito advogado experiente não se dá conta, né? De que o limbo que o processo judicial traz, ele é interessante para alguns profissionais do direito e para algumas empresas. Tá? Então, vamos pensar em disponibilidade financeira e econômica. Por que eu trago esse assunto? Porque tenho discutido, particularmente, semana passada, tive uma discussão dessa com o Toledo, ele já tem um artigo pronto, já analisou vários regulamentos de arbitragem expedita, aplicado agora, fazendo essa discussão para arbitragem tributária, por conta do fator custo, que está atrelado com o fator tempo. Então, é preciso fazer uma crítica ao nosso meio. E essa crítica vem do quê? Veja, um conhecido pegou uma empresa gigantesca, com sede no Rio de Janeiro, não é ligada com a administração pública, mas está fazendo há 3 anos um trabalho extremamente oneroso, vantajoso para a empresa dele, de validação da provisão judicial. As empresas se perdem nesse valor porque a grande verdade é, por mais robô que exista, o Watson ou qualquer outro robô que você utilize, e é importante para essas questões de massa, e aí por que eu estou trazendo isso para a arbitragem? Se eu coloco no valor da causa, eu tenho um exemplo aqui, uma causa que eu dei o valor da causa de R$1.000, e por conta de um astraente milionário, está gigantesco esse valor da causa. E essas empresas não provisionam essa ação ridícula, supostamente, de um valor ínfimo de R$1.000, com o efeito efetivo, que é o não pagamento do astraente. Porque se você olhar a condenação, o valor da causa, a limitação, mas o efeito indireto é outro. Isso em um processo. Imagine uma Microsoft, uma Oi, uma NET, ou uma empresa com esse vulto de discussões, aquele valor da provisão dela é a mentira. Então você cria um mercado para validar, não digo mentira proposital, mas é um valor, é um limbo, é um buraco negro. E que eu digo, não, mas eu validou por amostragem. Ninguém pegou um advogado sênior, leu petição por petição, andamento por andamento, analisou as implicações, condenações processuais e fáticas. Isso não existe. Trabalhei na KPMG, conheço, não estou colocando... As empresas não fazem por amostragem, porque é humanamente impossível fazer. Por outro lado, contabilmente, aí tem muita gente aqui que vai poder me corrigir, quando a empresa lança essa provisão, societariamente ela tem uma despesa que é matada para fins de lucro real e cálculo de contribuição social sobre o lucro.
ou seja, o Estado não tem prejuízo, que você adiciona e exclui a medida, mas no primeiro ano ela é uma despesa para os sócios. Ou seja, para a empresa é interessante ter esse monstro limbo inauditável, porque ela tira esse pedaço dos seus acionistas e guarda em caixa numa provisão contábil durante 96 meses. E depois ela baixa a provisão e a DEC, mas ela trabalhou com seu dinheiro 96 meses no mercado qualquer que ela quis, por exemplo, mercado de renda variável. Então, veja, a resistência para a utilização de arbitragem existe por parte da administração e existe pelos particulares e por uma parcela de um segmento da advocacia de massa que se beneficia disso. Entendeu? Então, assim, é um outro viés da questão que as pessoas têm um pouco de receio de discutir, mas que é verdade. Então, esse empréstimo barato é o mesmo empréstimo barato que leva as empresas a colocarem a sua ação no novo mercado, lançarem ações, e nada mais do que pegar um empréstimo barato da gente, dos particulares que adquirem essas ações no mercado de balcão. Então, o fator custo e o fator tempo que impacta e traz essa nebulosidade também é algo que é visto por uma parcela da advocacia e por algumas empresas grandes não têm esse interesse de ser algo rápido, porque elas vão deixar de trabalhar com o dinheiro dos acionistas e vão ter que reverter essa provisão de uma forma mais rápida. Mas dentro ainda daquela linha que você, de algumas provocações que você colocou, tinha também o que eu queria trazer, a possibilidade, isso aí chama atenção para a discussão que nós tivemos, o artigo que o Toledo fez, acho que já concluiu, mas não sei se já publicou, tá? Sobre a arbitragem tributária expedita, justamente tentando vencer todas essas barreiras e, para alguns casos, evidentemente que não para todos, a trazer essa possibilidade de agilizar ainda mais o procedimento arbitral. Deixa eu ver aqui, tinha uma outra questão que eu tinha separado para discutir com você. Lembrei aqui, queria voltar na questão processual do julgamento, que acho que seria legal a gente discutir o qual da importância desse precedente por ser uma lei municipal. Se fosse uma lei federal, evidentemente que a discussão não seria a constitucionalidade ou não direto no Tribunal de Justiça. E, num segundo momento, o que acontece agora se eu tiver São Paulo, sei lá, Campinas, qualquer outro município, Botucatu, São Manuel, que solte uma lei, não interessa agora se pelo Executivo ou pelo Legislativo, falando sobre a arbitragem tributária, o que esse julgamento representa em termos de... Pronto, isso a gente já não discute porque, em tese, já é um precedente. Queria te ouvir um pouco nesse aspecto processual. Primeiro que a primeira coisa que o julgador verifica em matéria de controle é a inconstitucionalidade formal. O procedimento, a competência foi observado, porque é a inconstitucionalidade mais fácil de ser declarada, que ela diz respeito a um vício de competência, a um vício formal de processo legislativo. Para aqueles que são estudantes de direito, a inconstitucionalidade formal diz respeito ao processo legislativo. A Constituição prevê do 59 ao 69 o devido processo legislativo. Então, quando se elabora uma norma e ela não respeita o devido processo legislativo ou a competência legislativa, fica mais fácil declarar a inconstitucionalidade formal. Nesse caso, ele nem disse nada sobre a inconstitucionalidade formal. Pelo contrário, ele disse que é lícito ao município fazer opção pela arbitragem tributária. Portanto, quando o legislador prevê essa possibilidade de arbitragem tributária por lei municipal, nós não temos uma inconstitucionalidade por conta do veículo da arbitragem ser a lei municipal. Então, isso é um precedente importante porque deixa bem claro que, como a causa de pedir é aberta, nessa situação nós só temos uma inconstitucionalidade, qual seja a restrição do ato de gestão do Executivo Municipal. Portanto, o TJ, e essa decisão trânsito em julgado, porque não teve recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o TJ confirma essa tese nossa. A competência não é da União para legislar sobre o assunto. Na verdade, se você verificar a lei, não precisava nem dessa lei. Porque a lei é pequenininha, ela fala só um pouquinho de arbitragem tributária.
Então, eu estou rindo porque a gente fica feliz quando vê alguém que fala a mesma coisa que a gente fica lá estudando, falando, não é possível, eu preciso achar alguma coisa que eu estou errado. E esse julgado nos deixa muito feliz. E, além Olha, disso, como a desculpa. causa de pedir é aberta, só para terminar, como a causa de pedir é aberta, ele não viu indisponibilidade do crédito tributário, pelo contrário, ele falou, não, a arbitragem aqui ela é a rápida para resolver os casos que o município escolher. O que eu quero fazer aqui, veja, é que infelizmente é tanta coisa e assim o Roberto Pasqualini acabou de fazer um comentário aqui elogiando a participação e a riqueza do seu conteúdo, né? Dá dó de caminhar aqui para os 10 minutos, 15 minutos finais, 15, né? Para os 15 minutos finais, mas assim uma provocação que eu quero fazer a todos, tá? E aqui de novo essas coisas que me passam pela cabeça, eu não combinei com ninguém, então se nem sei se o Ibate gosta da ideia ou não, mas é a título de provocação, realmente. Em 2012, em 2013, começou a história em 2012, na época em que o Dr. Straub era o presidente do Câncer-CBC, o Cláudio Finkelstein, junto com o professor Wagner Menezes, ou seja, os dois, o Cláudio livre docente pela PUC, o Wagner professor de Direito Internacional da USP, resolveram unir forças, falaram, vamos parar de baboseira, PUC, USP, vamos juntar, e eles fizeram, né? Eu fui abarcado, fui agraciado com isso, a ideia não foi minha, mas eles bolaram, juntamente com outros profissionais, eu estou chamando a atenção de 3, um ciclo de arbitragem com a administração pública. E esse ciclo consistia com patrocínio do Câncer-CBC, que se restringia a passagem aérea e o hotel, né? Levar profissionais a locais onde não tinham esse acesso tão próximo a discussões envolvendo. Havia interesse efetivo de mostrar também o trabalho do CAN, que patrocinando mostrava como funcionava, o que fazia, como administrava as arbitragens. Íamos sempre 2, 3 professores de São Paulo e chamávamos 2, 3 professores locais para interagir e discutir num evento rápido de 4 horas no final da tarde, começo da noite. Nós fizemos isso em Manaus. Nossa, já conhecia o Daniel Nogueira, mas me aproximei muito mais. Então, eu digo, valeu a pena, porque na época o assunto arbitragem com a administração pública existia, mas tangenciava ainda mais nos locais onde estão fora desse eixo principal do Sul-Sudeste. E foi interessantíssimo fazer isso por vários aspectos, né? As instituições que apoiaram, sem dúvida alguma, foram colocando suas marcas, não é um custo alto, e eu acho que a gente tem a chance de levar essa discussão para os municípios e para os estados, independentemente deles conhecerem ou não. Tenho colegas seus, por exemplo, me chamaram para dar uma palestra lá, o pessoal da PGE do Espírito Santo. Nossa, o pessoal nota 1000. A gente tem que unir essas conversas, chamar o IBAT, chamar a Câmara, chamar quem tiver interesse, e aí não é nem pelo valor, olha, de verdade, hoje em dia, por conta da pandemia, a gente tem a facilidade de levar sem custo. Simplesmente de estruturar, né, veja, qual é uma universidade importante, ou as universidades importantes do Espírito Santo, quem está lá em Vitória, chamar mais 2 colegas e discutir na arbitragem tributária. A vantagem de fazer o evento físico é que você discutia com o auditório, já teve 300, 400 pessoas, né? Então, teve lugar que nós fomos no Sul, nossa, foi extraordinário, mais de 10 viagens desse, esse ciclo foi extremamente proveitoso. E fica aqui a provocação, se também, como acadêmico, como instituições de arbitragem, com instituição como o IBAT, não seria também um papel, aproveitando a pandemia, que isso não traz custo algum, de organizarmos um papo quinzenal em cada local. Claro, é virtual, mas olha, o papo vai ser no Nordeste, o papo vai ser no Norte, o papo vai ser no Centro-Oeste, no município tal, município Y. De fato, a tentar começar a conscientizar os munícipes e os municípios e os estados acerca das discussões. E não necessariamente, você falou, poxa, é bom as pessoas pensar como a gente... E trazer estranhos no ninho. O tributarista que não concorda, o arbitralista que acha que não deve ser, que precisa de lei complementar. E temos vários colegas que pensam dessa forma, e respeito todos e todas. A gente juntar esse pessoal, trazer o pessoal local e convidar os alunos, junto com as instituições, aproveitando, né, uma das questões que a pandemia nos permite fazer isso da sala de casa,
do escritório da nossa casa ou do nosso escritório, sem custo. Eu acho que levar a discussão com os olhares diferentes, porque eu penso o que você pensa, o que outros colegas pensam de forma diametralmente oposta, com a procuradoria local e com professores locais. É importante porque nós vamos semear alguma coisa. Olha, não fica aquela maluquice, cada estado, cada município vai reinventar a roda, e eles têm uma noção do que é discutido. O pessoal da GV é extraordinário, extremamente bem organizado. A professora Tatiana Psitelli está à frente do núcleo da GV, tem ideias diferentes, as quais eu respeito, adoro. Já me chamaram várias vezes para conversar, nós já chamamos várias vezes, porque é assim que a gente cresce. Eu acho que fica aqui a ideia de chamá-los, né, o pessoal da GV, na pessoa da professora Tatiane, ou dos inúmeros membros daquele grupo, o André Amacito, a Priscila Faricelli, o André, enfim, todas as pessoas, para a gente tentar mostrar um olhar plural e levar essas discussões. E digo isso, obviamente, com uma intenção. Eu morro de receio de uma discussão, ainda bem que a questão que nós estamos discutindo aqui no Tribunal de Justiça, ela veio um pouco mais madura. Agora, imagina se fosse um desvario completo, sem qualquer tipo de assessoria, ou pelo menos norte. Então, acho que talvez a gente tenha, assim, essa obrigação, né? E temos instituições que podem auxiliar, a gente, graças agora, não precisa nem de pagar a passagem aérea, então isso fica extremamente mais fácil. Fica aqui uma provocação, vou discutir isso no IBAT, mas se não pelo IBAT, fazemos nós, pessoas físicas ou por instituições. Acho que isso é extremamente importante e o timing é perfeito, já com um pouco de atraso. Excelente, Escobar, proposta maravilhosa. Como o Pasqualinho é nosso líder e que eu admiro muito, eu já vou até fazer uma proposta e me colocar como soldado para ajudar nessa missão. Eu pensei aqui e pode contar com o meu contato com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, que é o meu querido amigo Vicente, e eu posso buscar, você também, por meio da sua esposa, contato com a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Eu já participei de eventos deles, falei, os eventos são maravilhosos, para que nós tenhamos essa sua semente aí adubada e que floresça numa grande árvore. E trazendo a diversidade de opiniões, porque a ciência só evolui com isso. E a maravilha de conversar com o Escobar é isso, e ele sempre utilizando o argumento em sentido contrário, refutando, e é assim que nós construímos a ciência. Maravilhosa a sua proposta. Não, obrigado, te agradeço, Olavo, mais uma vez. Estamos caminhando aí para os últimos 5 minutos. Quer fazer alguma consideração final? Outra? Porque eu sei que você também tem um compromisso exatamente às 18 horas. Meu compromisso com o tempo aqui fica reafirmado. Quero agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra ser membro do IBAT, aí, sobre a presidência do Pasqualim, junto com o Escobar, com o Toledo, com a Andréia, aí, com profissionais fantásticos. Quero parabenizar os eventos do IBAT, que são de altíssimo nível, e eu indico sempre para os meus orientandos e para os alunos do doutorado e do mestrado. E recente, inclusive, a aula que eu dei na pós-graduação de tributário da USP, aqui de Ribeirão Preto, sobre transação e arbitragem tributária e também controle de constitucionalidade, eu falei muito bem do IBAT, como sempre falo, porque vocês são pessoas que lutam por convicções, por um trabalho sério, e com tudo isso, quem vai ganhar vai ser a sociedade. Então, vocês estão de parabéns, estou sempre à disposição aí para quebrar a cabeça aqui com vocês. Na verdade, hoje eu aprendi mais do que falei, viu, Escobar? Eu falei demais. Tá, a recíproca então, é verdadeira, meu caro. Eu só vou fazer uma correção, se você me permite. Quando você falou o IBAT, vocês, e na verdade somos nós. Você já é associado, já está aqui dando uma parcela aí do seu valoroso tempo, da sua sapiência aí gigantesca. Então, nós que temos que agradecer por você, como membro, já chegando. E outra coisa que eu deixo claro aqui, veja, as reuniões nossas são abertas, as sugestões são as mais variadas possíveis. A gente teve uma ideia aqui, vamos colocar. Se você tiver qualquer outra ideia, um evento que queira fazer, seja para divulgar, ninguém precisa ganhar nada com isso, traz. Você é parte, não precisa de intermediário, vamos falar direto, que essa é a ideia do IBAT.
Então, encerrando a nossa conversa, Olavo, te agradeço imensamente. A gentileza, um pedido pessoal, um pedido institucional, né? Mais uma vez pelo seu tempo, essa prosa fácil, gostosa. Tenho certeza aqui que as pessoas que estão acompanhando e a partir de amanhã vão ver no YouTube terão a mesma impressão. Muitíssimo obrigado. Agradeço a cada um de vocês que acompanharam, eventualmente nos acompanhem no futuro. Estou aqui à disposição e agradeço mais uma vez ao IBAT, fazendo de novo em nome do incansável Roberto Pasqualin, parafraseando, avante, vamos devagar, que aos pouquinhos a gente vai discutindo e desmembrando, entendendo esse instituto novo, diferente e extremamente interessante que é a arbitragem tributária. Meu caro, muitíssimo obrigado, tenha um final de semana extraordinário, fique bem, você, sua família e todos vocês que nos acompanham aqui. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.